Olá! Agora nós vamos dar continuidade ao nosso curso de Biologia Molecular da Transformação Maligna e vamos falar agora sobre SDS-Page e o Western blot. Esse conteúdo será ministrado por mim, Tamara Reis, pela Amanda Cordeiro e pela Marielle Almeida. O nosso conteúdo ele está inserido na caracterização molecular do nosso modelo celular dentro da parte de extração de proteínas. E essa aula ela vai ser dividida em uma breve introdução, as partes de SDS-Page, transferência de proteínas, detecção imunológica e, por fim, o procedimento experimental. Bom, por que é importante quantificar as proteínas? Em que momentos isso seria necessário? Bom, avaliar a expressão proteica de alguma proteína-alvo, proteína de interesse, ela pode ser muito importante para comparar, por exemplo, tratamentos com controle ou tratamentos entre tratamentos, e também para verificar a expressão dessa proteína-alvo em diferentes tipos de células. E como essa quantificação ela pode ser realizada? Existem dois modos principais. Um deles é encontrando proteínas com as quais a proteína de interesse forma um complexo, e a outra seria utilizando anticorpos específicos, que é o que nós vamos trabalhar hoje nesta aula na parte de Western blot. Falando um pouquinho sobre a história da eletroforese, esse termo ele foi introduzido pela primeira vez em 1909 por Michaelis, quando ele descreveu o movimento dos colóides sob a influência de um campo elétrico. Já em 1937, Arne Tiselius ele descreveu pela primeira vez a eletroforese como uma técnica de separação. Ele utilizou, que foi denominada eletroforese em campo livre, e por este trabalho ele ganhou um prêmio Nobel. Contudo, a eletroforese em campo livre ela tem algumas limitações, que eram relacionadas principalmente à instabilidade do equipamento. Isso acabava comprometendo a separação dos compostos. Mas, com a introdução de suportes, tanto o suporte de gel quanto o suporte em papel, essas limitações elas foram superadas e a contenção do movimento, através da contenção do movimento livre das moléculas, e por isso a técnica pode separar esses compostos com maior eficiência. Já falando um pouquinho sobre o Western blot, na década de 70, o pesquisador britânico Edwin Southern, ele desenvolveu um método de identificação de uma sequência de DNA através da transferência dessa sequência para uma membrana e a sua posterior detecção da sequência com sondas específicas. Em 1977, James Allen e colaboradores, eles descreveram outra técnica que também utilizava a transferência em membranas, porém agora o objetivo era verificar a expressão do RNA mensageiro, e essa técnica foi denominada Northern blot. Já em 1979, Tobin e colaboradores, eles introduziram o Western blot, que era uma técnica caracterizada pela transferência de proteínas para uma membrana sólida e a sua posterior detecção utilizando anticorpos específicos. A detecção com anticorpos específicos ela era denominada imunoblotting. Contudo, atualmente, imunoblotting e o Western blotting eles são duas técnicas consideradas sinônimos. Então, ao realizar um Western blot, realiza-se a transferência das proteínas para uma membrana sólida e a sua posterior detecção com anticorpos específicos. A técnica de Western blot, então, ela vai se basear na separação das proteínas por peso molecular através da eletroforese. Aqui nós vamos trabalhar a eletroforese SDS-Page e seguir-se, então, das transferências dessas proteínas separadas para uma membrana sólida e posterior detecção utilizando anticorpos específicos. Essa técnica, então, ela tem 4 passos principais que devem ser realizados. O primeiro deles é a eletroforese em gel de poliacrilamida, a SDS-Page, seguindo-se, então, da transferência dessas proteínas para uma membrana sólida, a incubação desta membrana com anticorpos específicos para detectar a proteína-alvo e seguido da revelação da membrana para análise dos dados. Falando então sobre a técnica de SDS-Page, que é a eletroforese em gel de poliacrilamida, utilizando o dodecil sulfato de sódio. Mas o que seria, então, em que consiste a técnica de eletroforese? Bom, a eletroforese em gel, ela é uma técnica na qual as moléculas que possuem carga elétrica são separadas de acordo com as suas propriedades, tanto físicas quanto de acordo com o seu peso molecular,
à medida que por essas moléculas passa uma corrente elétrica. O princípio físico-químico dessa técnica é que as moléculas carregadas, elas vão ter a capacidade de migrar quando elas estão sob a influência de um campo elétrico. E essa migração ela vai ocorrer de acordo com a lei de Coulomb, que diz que moléculas carregadas positivamente vão seguir em direção ao polo negativo, ou cátodo, e as moléculas carregadas negativamente vão seguir em direção ao polo positivo, ou anodo. E a velocidade com que essas moléculas vão migrar vai ser diretamente proporcional ao campo elétrico, ou seja, quanto maior a intensidade do campo elétrico, maior vai ser a velocidade com que essas proteínas vão migrar, com que essas moléculas vão migrar, e a velocidade é inversamente proporcional ao volume molecular. Ou seja, moléculas com alto volume molecular, elevado peso molecular, elas migram com uma velocidade mais lenta em relação a proteínas com baixo peso molecular ou menor volume molecular, que vão migrar mais rápido. Sendo assim, sendo possível, dessa forma, separar as proteínas de acordo com o seu peso. A técnica de SDS-PAGE, então, ela vai utilizar o gel de poliacrilamida, que é um gel formado pela polimerização dos monômeros de acrilamida, e o tamanho dos poros desse gel, eles vão depender da concentração de acrilamida utilizada. Quanto maior a concentração de acrilamida utilizada para formar o gel, menor serão os poros desse gel. Então, maior dificuldade as proteínas terão de passar por ele, podendo então aumentar a resolução do gel, fazendo com que as bandas fiquem mais definidas. O gel de acrilamida ele tem um sistema descontínuo, então ele é formado pelo gel de empilhamento, que fica na parte superior, que é onde serão formados os poços do gel, onde as amostras vão ser aplicadas, e o gel de corrida ou gel de resolução, que é onde as amostras serão efetivamente separadas por tamanho. E esses dois géis, eles têm algumas peculiaridades, eles são géis com funções diferentes. O gel de empilhamento, então, ele tem um pH de 6,8, então ele vai utilizar o tampão 3HCl com 1 molar, e ele também tem uma concentração um pouco menor de acrilamida, formando poros maiores, que vão permitir, então, que as amostras, ao serem aplicadas, elas fiquem empilhadas aqui na canaleta, onde elas foram aplicadas. E falando um pouquinho também sobre a composição do gel de poliacrilamida, ele vai ser formado por um mix de acrilamida e bisacrilamida, pelo tampão, HCl, pelo 3HCl, e pelo SDS-PAGE, em uma concentração de 10%, e por sulfato de amônio e utênide. Esses dois compostos eles vão ser responsáveis pela polimerização da acrilamida e da bisacrilamida. Falando então sobre o gel de corrida, ele tem uma concentração um pouco maior de acrilamida, então os poros desse gel são menores, permitindo uma maior resolução, bandas mais definidas. Ele vai ter um pH de 8,8, que a concentração do tampão 3CL é de 1,5 molar, e ele também vai conter o SDS, o persulfato de amônio e o utênide. A principal finalidade do gel descontínuo, formado pelo gel de empilhamento e pelo gel de resolução, é que as amostras elas fiquem num volume menor, permitindo uma maior resolução do gel e bandas mais definidas, com menos arraste. O SDS, que é o sulfato de sódio, ele é um detergente carregado negativamente, que vai ser utilizado na preparação das amostras que vão ser aplicadas no gel de poliacrilamida. A função do SDS é mascarar a carga intrínseca da proteína, carga essa que é dada pela composição dos aminoácidos da proteína, e a função do SDS vai ser anular essa carga e dar a todas as proteínas uma carga elétrica negativa. Além disso, as amostras elas também vão ser preparadas com beta-mercaptoetanol, que é um agente redutor que vai quebrar as ligações de sulfito dos resíduos de cisteína das proteínas, fazendo então com que haja quebra das subunidades, e também essas amostras vão ser aquecidas, elas vão ser fervidas, e para que elas sejam desnaturadas e percam então a sua estrutura terciária. Dessa forma, ao final da preparação das amostras, com o SDS
o beta-mercaptoetanol e o calor, essas proteínas elas vão ter todas a sua estrutura terciária anulada, então o volume molecular ele não vai fazer diferença no momento de separação das proteínas, e a carga elétrica delas é a mesma, que é uma carga elétrica negativa. Dessa forma, através da técnica de SDS-PAGE, as proteínas elas vão ser separadas basicamente pelo peso molecular. Como vai funcionar o processo de eletroforese? Após a preparação das amostras com o SDS, o beta-mercaptoetanol, o calor, e também são acrescidos o azul de bromofenol, que vai ser um corante, e também o tampão tricl no pH 6,8 e glicerol. Essas proteínas elas vão ser aplicadas no gel de poliacrilamida, nos poços. Esse gel ele vai estar colocado em uma cuba eletrolítica com o tampão de corrida, e vai passar por essa cuba eletrolítica uma carga elétrica. Então, as proteínas elas vão do polo negativo, Catulo, em direção ao polo positivo, não? Porque essas proteínas elas têm uma carga elétrica negativa, então elas vão descer. E durante essa corrida, elas vão ser separadas de acordo com o seu peso molecular. As proteínas mais pesadas, elas vão ficar na parte superior do gel, porque elas têm uma velocidade menor, enquanto que as proteínas mais leves, com menor peso molecular, elas têm uma maior velocidade, então elas vão descer pelo gel, ficando na parte mais inferior. É necessário lembrar de sempre colocar o marcador de peso molecular durante a corrida. O marcador, qual marcador utilizar vai depender muito do peso molecular da sua proteína, mas é sempre necessário colocar esse peso, porque ele vai ser um direcionador de onde está a sua proteína no gel. Também é interessante colocar o controle negativo, sem proteínas ou sem a sua proteína de interesse, e o controle positivo, com proteínas ou com a sua proteína de interesse, para garantir que o experimento, para que você tenha um maior controle do seu experimento. Após a eletroforese, o gel ele pode seguir em direção à transferência, que vai para a parte de Western blot, mas ele também pode ser corado e utilizado como resultado. Os corantes são dois principais tipos de corantes. Da coloração com Comacy Blue, que vai se ligar às proteínas, e também é utilizado no processo de quantificação proteica pelo método de Bradford, e também pode ser utilizado o nitrato de prata. O nitrato de prata ele consegue corar proteínas com até 10 nanogramas, enquanto que o Comacy Blue cora proteínas acima de 300 nanogramas. Então, se a sua proteína está numa concentração menor no gel, pode ser interessante utilizar a coloração com nitrato de prata para garantir que a sua proteína seja corada. Agora a gente vai passar para a parte de transferência de proteínas e também da detecção imunológica, que é a parte de Western blot. Mas o que seria então essa transferência de proteínas? Nós fizemos a corrida com o gel de poliacrilamida e agora a gente vai transferir essas proteínas para uma membrana sólida. Essa transferência ela vai ocorrer através de um campo elétrico em um tampão básico. E como é que vai funcionar então a transferência? O tampão de transferência ele vai ser composto por trisbase, glicina SDS e também metanol. E esse tampão ele deve ser preparado em quantidade suficiente para preencher a cuba de transferência e também para embeber e equilibrar todos os componentes que vão formar o sanduíche de transferência. A montagem do sanduíche de transferência é um passo essencial, primordial na transferência de proteínas. É um processo que precisa de muito cuidado. Então, para montar o sanduíche, a parte do suporte que vai ficar em contato com o polo negativo é colocado, então, uma esponja, filtros de papel e o gel de poliacrilamida, que já está com as proteínas. É colocado, então, a membrana, os filtros de papel e a esponja, e fecha o suporte de transferência com a parte que vai ficar conectada no polo positivo. Por que a ordem é importante? Porque as proteínas elas vão migrar do polo negativo em direção ao polo positivo, do gel em direção à membrana. Se a ordem for alterada, as proteínas podem ser perdidas.
Então, o suporte ele vai ser colocado na cuba de transferência e vai passar, então, uma corrente elétrica para permitir que as proteínas sejam transferidas. Essa é uma reação que vai, é um processo que vai gerar muito calor, sendo, portanto, necessário encontrar formas de resfriar essa cuba, resfriar a transferência. Então, podem ser colocadas unidades de resfriamento e também gelo ao redor da cuba para impedir que superaqueça e possa ocorrer de danificar as proteínas ou perdê-las. Com relação, então, a qual membrana utilizar para fazer a transferência, existem dois tipos principais de membranas, sendo a mais comum a membrana de nitrocelulose, que tem um excelente custo-benefício, e também tem a membrana de PVDF, que é uma membrana com a qual as proteínas vão se ligar com mais força e elas acabam durando mais tempo nessa membrana. Então, ela tem um custo um pouco mais elevado. E quais são os cuidados necessários para que uma boa transferência seja realizada? A eficiência da transferência ela vai ser dada pela composição do gel de poliacrilamida, pelo contato completo do gel de poliacrilamida com a membrana sólida. Por isso, é necessário garantir que não hajam bolhas ou que alguma parte do gel não esteja em contato com a membrana, porque senão as proteínas elas podem ser perdidas. A posição dos eletrodos, porque inverter os polos também acarreta na perda das proteínas. O tempo de transferência, que vai variar de acordo com a proteína de interesse. Se o tempo não for suficiente, as proteínas elas não vão ser transferidas. E se o tempo for superior ao recomendado, as proteínas elas podem ser perdidas, elas passam da membrana. O tamanho e a composição das proteínas vai determinar o tempo de transferência e também vai determinar a intensidade de campo elétrico. Se o campo elétrico for colocado em excesso, pode ocorrer também de perder as proteínas. E agora nós entramos na parte de Western blot. A primeira etapa a ser realizada no Western blot é o bloqueio, que é uma etapa que deve ser realizada com muito cuidado, porque ela vai impedir ligações dos anticorpos, ligações inespecíficas dos anticorpos com a membrana e com outras proteínas que tenham sido transferidas também, que não são a sua proteína de interesse. Então, ele vai impedir, o bloqueio é o que impede um background na membrana que acaba dificultando a análise do experimento. Podem ser utilizados como agentes de bloqueio a albumina de soro bovino, leite em pó desnatado e também uma solução vegetal. Os anticorpos primários, ao serem incubados aqui na membrana, eles têm força suficiente, a ligação entre anticorpo e antígeno é suficientemente forte para deslocar o agente de bloqueio e se ligar com especificidade ao seu antígeno. Mas isso não ocorre com reações inespecíficas, com a membrana ou com uma proteína que não seja a proteína-alvo. Depois do bloqueio, é realmente a fase de incubação dos anticorpos. Os anticorpos utilizados, eles podem ser tanto monoclonais, que são derivados de um único clone de uma célula produtora de anticorpos, sendo assim, eles possuem todos o mesmo antígeno, ou anticorpos policlonais, que são múltiplos clones, né, de uma célula produtora de anticorpos, e eles vão possuir diversas especificidades antigênicas. Ambos podem ser utilizados, vai depender muito da sua proteína-alvo. E a parte de incubação, após realizado o bloqueio, é feita a incubação com um anticorpo primário, é realizada uma lavagem para retirar o excesso de anticorpo que não tenha se ligado com o seu antígeno específico, e então é feita a incubação com um anticorpo secundário, que é conjugado com uma molécula reveladora. O anticorpo secundário vai se ligar no anticorpo primário. E também é feita múltiplas lavagens para garantir que anticorpos secundários não ligados não causem um background na membrana, não sejam revelados. E então partimos para a fase de revelação do Western blot, a revelação do anticorpo. No Western blot podem ser utilizados principalmente 3 tipos de revelação. A revelação colorimétrica, em que no anticorpo
secundário está conjugado uma enzima que vai converter um substrato em um produto sólido com cor. A quimiluminescente, que tem também uma enzima conjugada a um anticorpo secundário, ela vai converter o substrato em produto e também liberar a luz, que vai ser quantificada, né, pelo aparelho. E também por fluorescência, em que o anticorpo secundário é conjugado a um fluoróforo, que quando incidido uma luz de determinado comprimento de onda, ele vai emitir luz em outro comprimento de onda. A revelação por quimiluminescência, ela tem alta sensibilidade, muita especificidade, e ela é a revelação das revelações mais utilizadas para a Western blot. E aqui, então, alguns exemplos de membranas que foram curadas através da revelação colorimétrica. Aqui é possível observar o marcador de peso molecular e também as proteínas que foram curadas, que foram marcadas. Aqui, a revelação por quimiluminescência. Também é possível observar o marcador de peso molecular e também as proteínas que foram marcadas. E, por fim, a revelação por fluorescência, é possível observar o marcador e também diversas proteínas curadas com diferentes fluoróforos. Então, fazendo uma retomada de todo o processo que a gente viu aqui, um protocolo bem geral para o Western blot. Inicialmente, então, preparado o gel de poliacrilamida, as amostras elas vão ser pipetadas nesse gel, vai ser realizada a corrida da eletroforese, as proteínas elas vão ser separadas por peso molecular, e esse gel ele vai ser utilizado na construção do sanduíche de transferência. As proteínas elas vão ser transferidas do gel de poliacrilamida para a membrana sólida, pode ser uma membrana de nitrocelulose ou uma membrana PVDF. Essa transferência ela vai ser realizada utilizando uma corrente elétrica. As proteínas separadas, já transferidas para a membrana, elas vão ser bloqueadas e, seguida, então, vão ser incubadas com o anticorpo primário, feitas as lavagens, anticorpo secundário, lavagem, e a revelação, nesse exemplo aqui, a revelação é feita através da quimiluminescência. Então, é colocado o substrato da enzima, vai ser feita a exposição e também a captura da imagem, e o resultado final vai ser obtido. Bom, então por hoje é isso. Essa foi a nossa aula de Western blot e SDS Page. Muito obrigada pela atenção e também agradecemos às agências de fomento e aos institutos. Muito obrigada. Olá, pessoal! Nessa aula vamos demonstrar as técnicas de SDS Page e Western blot. A primeira parte da eletroforese consiste no preparo do gel de corrida. Inicialmente, montamos os vidros do gel. E utilizamos os seguintes reagentes: Nesse caso, preparamos o gel a 12% de acrilamida, sendo então 3,3 ml de água deionizada, dois vírgula cinco ml de tris-HCl, pH 8,8,
4 ml do mix de acrilamida e bisacrilamida, 30%. Cem microlitros de SDS. Cem microlitros de persulfato de amônio. E 4 microlitros de TEMED. Adicionamos essa solução contendo os reagentes entre os vidros que montamos anteriormente. Finalizamos o gel adicionando 200 microlitros de álcool butílico, que tem a função de evitar o contato do gel com o ar e a eliminação de possíveis bolhas na superfície.
Após a polimerização total do gel, retiramos o álcool butílico e lavamos 10 vezes com água deionizada. E no final do processo de lavagens, retiramos o excesso de água utilizando o papel filtro 3M. Para o preparo do gel de empilhamento, utilizamos os seguintes reagentes: sendo então 2,7 ml de água deionizada, quinhentos microlitros de Tris-HCl, pH 6,8, seiscentos e setenta microlitros do mix de acrilamida e bisacrilamida, quarenta microlitros de SDS, quarenta microlitros também de persulfato de amônio e 4 microlitros de TEMED. E é importante, após adicionar o persulfato de amônio TEMED nos dois géis, fazer a aplicação rapidamente e a colocação dos pentes no caso do gel de empilhamento. Enquanto o gel polimeriza, preparamos as amostras que serão aplicadas.
Utilizamos 40 microlitros de cada amostra. E 10 microlitros do tampão de amostra redutor. Incubamos as amostras por 5 minutos a 99 graus. Com o gel já polimerizado, retiramos o pente e limpamos todos os poços utilizando papel filtro 3M. Essa técnica evita que os poços fiquem obstruídos com o gel, impossibilitando a aplicação das amostras. Para a etapa da corrida, utilizamos uma cuba eletrolítica com 2 compartimentos separados. Os eletrodos determinam os polos positivo e negativo em cada compartimento. Adicionamos então o tampão de corrida na diluição de 1:10. Aplicamos 30 microlitros de cada amostra. E 5 microlitros do padrão de peso molecular. Fizemos a corrida, então, utilizando os seguintes parâmetros.
Após a corrida, esse gel também pode ser corado com Comace Blue e nitrato de prata. Na etapa de transferência das proteínas para a membrana sólida, nesse caso utilizamos a membrana de nitrocelulose, utilizamos os seguintes materiais. No momento da montagem do suporte de transferência, é importante ter uma quantidade suficiente do tampão de transferência para embeber e equilibrar todos os componentes utilizados no sanduíche. Retiramos o gel do suporte. Com o auxílio de uma espátula, nós removemos os poços. Cortamos o gel e utilizamos somente a parte que contém o padrão e as amostras. Então, relembrando a ordem, as espumas, papel filtro 3M, gel, membrana de nitrocelulose, novamente os papéis filtro e, por último, a última camada de espumas. Adicionamos tampão de corrida na cuba e colocamos gelo ao redor para evitar o superaquecimento no momento da transferência. Configuramos os parâmetros, lembrando que a amperagem e o tempo de transferência são relativos a cada proteína, podendo então ser alterados. A última etapa da aula, então, é a imunorreação. Nós desmontamos o suporte de transferência.
Retiramos a membrana e aplicamos a solução de bloqueio diluída em TBS. Nesse caso, utilizamos a solução vegetal. A incubação dessa membrana foi feita sob agitação por 16 horas a 4 graus. Após o overnight, nós removemos a solução de bloqueio e adicionamos o anticorpo primário, também diluído em TBST. A incubação é feita sob agitação e em temperatura ambiente. Também vale ressaltar que a diluição e o tempo de incubação variam de acordo com o anticorpo utilizado. Finalizado o período de incubação, nós removemos a solução de anticorpo primário submetemos a membrana a múltiplas lavagens com TBST. Cada lavagem tem duração de 5 minutos e é feita sob agitação. Após a última lavagem, retiramos a solução de TBST e adicionamos o anticorpo secundário. Novamente, a diluição e o tempo de incubação podem variar de acordo com o anticorpo utilizado. Finalizado o período de incubação, repetimos as etapas de lavagens, nas mesmas condições anteriores. Essas lavagens são importantes para a remoção total do anticorpo que não foi absorvido. Retiramos então a última solução de lavagem e vamos para a última etapa, que é a revelação da membrana. Utilizamos substrato de peroxidase na diluição de 1:1. Adicionamos gentilmente essa solução sobre a membrana. E então realizamos a revelação no aparelho. Essa foi a nossa aula prática de SDSP de Westing Blot. Agradeço pela atenção de todos.
pelos institutos e agências envolvidas. Obrigada!